A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu estou dando sequência ao vídeo anterior, né? CCB, Basimar, Batismo, Enquete, Salvação, parte 2. E em resposta a um comentário do nosso precioso e querido irmão Basimar, que escreveu, né? Por que será que os críticos têm tanto prazer em espalhar nas redes sociais a mentira de que na CCB se crê que não é o Senhor Jesus o Salvador, mas o batismo? Ele fala outras coisas mais, mas eu vou ficar somente aqui nessas palavras iniciais, né? Quem tem mostrado com frequência, né, a respeito do batismo, que não salva ninguém, né, o batismo salvífico da congregação, tem sido a minha pessoa, né, e ele está dizendo que eu estou mentindo nas redes sociais. Na realidade, são fatos históricos, né, a respeito do batismo salvífico da congregação, que foi definido como tal no ano de 1961. Né? A crença de que o batismo da congregação é salvífico quer dizer, irmão Franciscão batizou fulano, que batizou ciclano, que batizou beltrano, e assim sucessivamente até chegar ao ancião que batizou você, e por esta razão, em função deste ancião ter o DNA do irmão Franciscão, você sendo batizado por ele está salvo. O que é uma... veja, este é o ensinamento, está aí na tela para que você veja, né? Esse ensinamento foi na Assembleia do ano de 1961 e diz, né, sempre temos considerado que todos sejam batizados segundo o Senhor nos tem feito, claro, desde o princípio desta obra. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos, somos todos iguais. Quem não está na doutrina não é considerado como um irmão e nem tem liberdade nos cultos. O que é uma mentira, né? Sempre temos considerado que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Uma mentira, porque de cara, né? Isso está excluindo o fundador da Congregação Cristã no Brasil. O fundador da Congregação Cristã no Brasil, ele declara que o Senhor fê-lo saber a respeito do ritual do batismo, que deveria ser por imersão. O irmão Francisco era presbiteriano e havia sido batizado com uma aguinha na cabeça, né? E ele então teve uma revelação dizendo que ele não havia se submetido ao verdadeiro batismo. Está aí o depoimento dele, se você quiser conferir isso, adquira na portaria da congregação o livreto do testemunho do irmão Franciscão. Então veja, entenda, ele não está dizendo que a questão era a sua salvação, porque ele se considerava salvo há 12 anos antes do seu batismo por imersão. Ele declara também que sua esposa, a irmã Rosina, também era salva 12 anos antes do seu batismo por imersão. Está aí o depoimento dele a respeito desse assunto. Mais ainda, ele declara que o seu batizador, que foi Giuseppe Beretta, era um crente salvo 5 anos antes do seu batismo por imersão. E Giuseppe Beretta foi o campeão do batismo, né? Ele batizou primeiro no meio dos metodistas livres, né?
Depois foi para o meio dos presbiterianos, né? Os metodistas livres e os presbiterianos, todos eles batizam com a aguinha na cabeça. E foi batizado por imersão por um irmão da Igreja dos Irmãos, que nada tem a ver com a congregação. Foi batizado por imersão, e aí então ele batizou o nosso irmão Franciscão, e com ele mais 19 irmãos, né, daqueles que estavam assistindo o seu batismo, o batismo do irmão Franciscão, né? Então veja, todos eles estavam exclusos da congregação, não eram crentes verdadeiros, nascidos de Deus, salvos por toda a eternidade, né? Por quê? Diz que o Senhor nos guiou que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós, né? Então Franciscão, José Berete e os 19 ali não pertencem à congregação. Então veja, mas então começa já com uma mentira. Em 1961 começa com uma mentira. O irmão Franciscão e os primitivos irmãos da congregação, eles não criam que só eles, né, só os irmãos da congregação, batizados no meio dos irmãos da congregação, eram os verdadeiros crentes, todos os demais eram falsos, mentirosos, da igreja prostituta, não da virgem escolhida do Senhor. Eles não acreditavam nisso. A prova está no testemunho do irmão Franciscão. Veja o testemunho do irmão Franciscão. O título diz: resumo de uma ramificação da obra de Deus. O que quer dizer ramificação? É um ramo de uma grande árvore que seria então a obra de Deus. Com isso, com essa expressão, no título, o irmão está mostrando que o irmão Franciscão considerava as demais denominações evangélicas como também ramos de uma grande árvore que é a obra de Deus. Esse testemunho ele manteve até 1964, que foi o ano da sua morte. Se ele ao longo de todos estes anos, de 1912, o ano da fundação da congregação, até 1964, ele tivesse sido iluminado, esclarecido, compreendido estas coisas que estes irmãos estão afirmando com o tópico da Assembleia de 1961, que estabeleceu o batismo salvífico, o batismo que salva a alma, né? Ele teria mudado o título do seu testemunho, entendeu? Não, ele manteve esse testemunho até o ano de 1964. Compreende? Hoje, se você for à portaria e pedir o testemunho do irmão Franciscão, você vai ver que eles perverteram o título desse testemunho. De uma ramificação da obra de Deus, passou a ser a própria obra de Deus. Entendeu? A própria obra de Deus. Quer dizer, a congregação se tornou, né, a grande obra de Deus na terra. As demais são todas falsas, mentirosas, prostitutas, entendeu? O que é uma grande mentira, né? E estes homens, ao longo de todos estes anos, sempre se levantaram no final das assembleias para fazer a leitura, né? A leitura da lista de ensinamento. É isso? Eles sempre disseram: o Senhor guiou os seus servos, e blá, 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 blá. Guiou nada. O Senhor não está nessa parada. Ele já está passando muito longe,
muito longe, porque o batismo salvífico é uma mentira. Ele rouba a glória do sacrifício do Senhor. E quem crê nisso está pisando no sangue do concerto eterno, está pisando no sangue de Jesus. Lógico, porque está lhe tirando o seu valor e o seu mérito. Veja, não há nada mais sagrado em toda a Bíblia do que o sacrifício do Senhor Jesus. Nada há mais glorioso do que a sua ascensão aos céus, a ressurreição e a ascensão aos céus. Isso é extremamente glorioso, porque ele venceu a morte e entrou na sua glória. Não há nada mais glorioso do que isso em toda a Bíblia. Nem a criação do universo, do mundo, de todas as coisas, animais e do homem. É ele, a ressurreição e a entrada na sua glória, depois de ter cumprido todas as coisas. Isto é o mais glorioso de que há em toda a Bíblia. Agora, o mais sublime, o mais santo, é o sacrifício, é o sangue derramado do próprio Deus que fez todas as coisas. O céu, a terra, o universo, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais e, por fim, o homem à sua imagem e semelhança. Então, esse Deus glorioso e maravilhoso veio ao mundo e deu a sua vida por você, por mim, que somos miseráveis pecadores. Miseráveis pecadores. Então, quando você diz, depois em 1962 e em 1964, diz que o batismo é um sacramento. Ora, sacramento é um ato, uma coisa que você faz, pela qual você recebe a recompensa. Ora, a recompensa que é a salvação. É o batismo salvífico, é o batismo que salva. E diz lá, em 64, diz que o batismo é para a lavagem dos pecados e a regeneração do homem. Quer dizer, lavagem dos pecados, o que lava o pecado do homem? É a água do batismo? É a água milagrosa? Você toma um banho e você tem os seus pecados lavados? Ou é o sangue derramado? É o justo que sofreu a condenação pelos injustos. Até na profecia está explicado isso. Que ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Então o que lava os pecados do homem, o que torna você livre dos pecados, é esse sacrifício. Os judeus passaram 1500 anos levando no templo, leia lá o Velho Testamento, levando ao templo um cordeirinho sem mancha, sem defeito físico, sem defeito, para ser sacrificado. E quando esse cordeiro era sacrificado, o judeu saía livre, perdoado. É o que mandava a lei. Isso é simbolismo. Simbolismo do quê? Do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi o que ele fez na cruz do Calvário. Quando ele disse, está consumado, ele foi feito justiça por nós. É o que diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo foi feito justiça e santidade. O que está dizendo, está vendo o verso aí, que a justiça que devemos apresentar a Deus é a justiça dele mesmo, é a justiça que há em Jesus Cristo. O justo pelos injustos, o santo, perfeito por pecadores miseráveis como você. A santidade que você tem que apresentar diante de Deus não é a sua santidade, porque você não tem santidade nenhuma. É a santidade dele. Ele foi colocado no seu lugar
Ele substituiu você na cruz, diante de Deus, para que você possa passar no julgamento que todos os homens serão submetidos. O julgamento de Deus, que é santidade absoluta e justiça absoluta. Como você não tem justiça para apresentar, e você não tem santidade alguma para apresentar, apresenta a Ele. A santidade dEle, a justiça dEle, e você ficará livre. Em 64 diz que o batismo regenera, quer dizer, gera de novo, e torna você um filho de Deus. Que absurdo! Isso é obra humana. É você que escolhe se quer batizar ou não. Você tem o poder, essa capacidade de decidir se você quer batizar ou não, se você vai se submeter a isso ou não. Então é uma obra que você faz. É uma obra sua. Isso regenera você? O que é a regeneração? Como é que acontece a regeneração? Quando você crê no Senhor, lá em João 12 diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você passa a ser um filho de Deus. E o que acontece com você? Você recebe o Espírito Santo. Ter visto nos batismos pessoas que se levantam para obedecer ao mandamento do batismo falando em línguas. Falando em línguas. Ora, é um sinal da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Essa pessoa está salva. É uma pessoa salva. E nem batizou. O Senhor Jesus disse que Ele habitará convosco e estará em vós. Quando você crê na suficiência desse sacrifício para a salvação de sua alma, você recebe o Espírito Santo para habitar em você. E você então é gerado uma nova criatura. Muda a sua vida completamente. Se você era viciado, se você era um homem pecador, andava na prostituição, nos bailes, por aí, a habitação do Espírito no seu corpo gera em você uma nova natureza. Você passa a ser um homem desejoso de viver conforme a vontade de Deus. Entendeu? E se você se submete ao Espírito Santo, vou usar um exemplo simples. Essa mão direita aqui é o Espírito Santo. Essa mão esquerda é você, tá? E a sua carnalidade. E a sua mão direita é o Espírito Santo e a sua glória, a sua santidade maravilhosa. Quando você se submete ao Espírito Santo de Deus, deixa que Ele controle a sua vida e busca fazer a vontade dEle, Ele vai guiar você. Vai aqui e fala isso, vai ali e faça isso. Entende? E o resultado disso é glorioso. Você vai manifestar na sua vida o fruto do Espírito Santo. Não é um fruto, não são muitos frutos, não, é um fruto só, com vários gomos como se fosse a laranja. O fruto do Espírito Santo é escrito em Gálatas 5:22. É amor, alegria, paz, benignidade. Benignidade é a capacidade de pensar bem. É a capacidade de pensar bem. Benignidade é bondade. Bondade o que é? É agir de maneira bondosa. Isso é uma capacidade do Espírito, é uma virtude que vai aparecer na sua vida por causa que você está debaixo do Espírito, do domínio do Espírito Santo. E essa virtude vai aparecer na sua vida. Bondade, fidelidade, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São frutos do Espírito Santo. Agora, se você quiser fazer diferente, ser aquele crente carnal, você vai sufocar o Espírito Santo. Ele não vai sair da sua vida, se você é um crente nascido de Deus. Mas você não vai se sujeitar ao controle, ao domínio do Espírito Santo. E o que vai acontecer com você? Vai perder a alma? Você vai para o inferno? Não, é absoluto. Mas você vai ser um crente derrotado, um crente triste, né? Um crente deprimido, entendeu? E você não vai ter a plenitude da presença de Deus
na sua vida, que é aquela onde o Espírito de Deus está no domínio, no controle da sua vida. Entendeu? Então você, nessa situação que você abafa o Espírito, vai se manifestar o que na sua vida? A sua carnalidade, o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua desobediência. Tá? E isso aqui tem consequências. Não pensa que isso passa batido não, hein? Tá? Se você teimar em permanecer nessa situação, você vai parar no hospital. Tá? O Senhor tem as ferramentas dele para fazer de você um homem de Deus. E se teimar na desobediência, ele manda você para o cemitério. Pronto. Eu quero ver você debaixo de 7 palmos de terra, tá? Você desobedecer a Deus. Ele vai guardar você, mas ele não perde você não, tá? Você é dele, tá? Ele vai disciplinar você, como está descrito no livro de Hebreus, que filho há a quem o pai não disciplina. Se você é um crente e você fica praticando estas coisas que não agradam a Deus e não tem consequência nenhuma na sua vida, esteja seguro disso. Você é um bastardo, você não nasceu de Deus. Simples assim, simples assim. Então não existe esse negócio de o batismo regenera. Né? Em 2004 eles tornaram repetir esse absurdo. Portanto, a finalidade principal do batismo é o perdão dos pecados e a salvação da alma. Agora vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso é verdade. Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, lá em João capítulo 1, versículo 12, Jesus teria dito. Jesus disse assim, lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Foi isso que ele falou. Se o batismo fosse realmente o que esses camaradas estão dizendo, Jesus, né, o autor da nossa salvação, teria dito esse versinho de outra maneira. Ele diria, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem e batizam no seu nome. Mas o Senhor não falou nada disso. Está entendendo? Não falou nada disso. Quer ver outro verso? Vamos ver lá. João capítulo 3, versículo 15. Jesus diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, então ele teria falado de outra maneira. Ele diria, se o batismo fosse mesmo necessário para a gente alcançar a salvação, Jesus teria dito, para que todo aquele que nele crê e batiza, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não está escrito nada disso, esses caras são inventores. Quer ver outro verso? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? É pela fé que nele crê. Se o batismo fosse necessário para alcançar a salvação, Jesus teria dito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê e batiza, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não está escrito isso. Então é invenção desses caras, entende? É invenção. Eles estão inventando, pervertendo a palavra do Senhor. Ó, o Senhor, lá em João 3,18, Jesus diz, quem nele crê não é condenado. Tá vendo? Quem nele crê não é condenado. Se o batismo fosse necessário mesmo para a nossa salvação, estaria escrito, quem nele crê e batiza não é condenado. Mas não está escrito isso, é invenção, é vigarice. Olha, o diabo trabalha para desqualificar o ensino da salvação.
ele sabe que os homens, confiando na palavra e no sacrifício do Senhor Jesus, ele alcança a salvação de sua alma. Então o diabo trabalha para perverter todas estas coisas. É o que eu estou mostrando aí, tá vendo? Ó, veja, João 3,36, vamos ver o que o Senhor Jesus fala. Ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ó, tem, não é? Vai ter, não sei se vai ter, vamos ver se vai ter, quem sabe tenha. Nada disso, quem crê tem, né? A vida eterna. Mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bom, se o batismo fosse mesmo fundamental, né? Jesus, o Salvador, né? Veio com a missão específica de salvar nossas almas, ele teria dito, né? Aquele que crê e batiza no Filho de Deus, né, tem a vida eterna. Mas aquele que não batiza no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas o Senhor não falou nada disso. É o diabo tomando os homens para perverter a doutrina da salvação do Senhor Jesus. Aí inventa um monte de argumento, né, para essa finalidade. Ó, vamos ver mais um 5:24. Olha lá, abre sua Bíblia aí, não seja preguiçoso não. Presta atenção, porque você não está salvo, né? E aí? O próximo minuto você pode tombar, ir para a sepultura, e sua alma, para onde vai? Então presta atenção. João 5:24, Jesus diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E Jesus, se fosse necessário batizar para se salvar, o Salvador teria dito desta maneira: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê e batiza naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Entenderam? É tudo uma lambança desses caras, que não estão a serviço, não estão na obediência da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus não se contradiz, entende? O Espírito de Deus, ele atende a o que ele revela, o que ele mostra, o que ele ilumina, é sob a orientação do Senhor Jesus, entendeu? E ele não se contradiz. Diz uma coisa lá para na boca. O Senhor fala na sua palavra uma coisa, o Senhor Jesus. O Espírito Santo ilumina os apóstolos para escrever o que eles escreveram. E vai ensinar o ministério da congregação a escrever tudo diferente, contradizendo o ensino de Jesus, contradizendo o ensino dos apóstolos. Isso é o diabo. Só os cegos é que não vão ver isso. E são enganados, por quê? Porque eles tiraram a Bíblia, o ensino da Bíblia, do centro da atenção da igreja. Entendeu? Vamos ver mais um, 6:29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Os vigaristas ainda fazem uma coisa, eles chamam o sistema religioso da congregação de obra de Deus. Mas o Deus que se fez homem, o Salvador das nossas almas, diz que a obra de Deus verdadeira é esta, que creais naquele que ele enviou. A obra de Deus é que os homens creiam naquele que foi enviado por ele, e acontece no coração do homem. Quando o homem crê, acontece a obra de Deus, que o perdão, a salvação, faz dele um filho de Deus, salvo por toda a eternidade, e regenera, transforma ele pelo seu poder. Essa é a obra de Deus, na vida e no coração de todo homem. Mas os caras inventam, né? Dizem que é o sistema religioso que está debaixo do poder e do controle destes homens, falsos profetas. Bom, vamos ver o versículo 6:29. Ele diz:
A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, Jesus teria dito: a obra de Deus é esta, que creais e batizeis naquele que Ele enviou. Entendeu? Mas não ensinou nada disso. Tudo invenção, tudo invenção. Vamos ver mais um versinho? Tá? Veja. João capítulo 6, versículo 35 e 36. O Senhor Jesus diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se o batismo fosse mesmo importante, Jesus falaria de maneira diferente. Ele diria: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim e batiza nunca terá sede. Está entendendo? Não tem nada de batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, é tudo cascata desses vigaristas. Vamos ver mais um outro versinho? Vamos ver aqui João 6,40. João 6,40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se o batismo fosse necessário para ter a vida eterna e ressuscitar no último dia, Jesus teria dito: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele e batiza tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, né? Essa palavra batismo você pode substituir por firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja. Pode fazer a substituição que você quiser, que vai dar certo. Você vai descobrir que é tudo mentira, né? Vamos ver mais um versinho, né? Vamos ver João 6,47. Veja o que diz, né? O Senhor Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se fosse verdade que o batismo é necessário para se salvar, esse verso viria expresso da seguinte maneira: aquele que crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas não está escrito dessa maneira. É tudo cascata. É tudo cascata. Vamos ver mais um verso? Quem crê em mim, o verso 7,38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Se fosse necessário batizar, ele teria dito diferente. Ele teria dito: na verdade, vos digo que todo aquele que crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas não falou isso. Vamos ver mais um? Vamos lá, vamos ver o João 8,24. Jesus diz assim: por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crereis que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Está vendo? Isso é muito importante, tá? Você quer ir parar no inferno? Vai atrás dos homens que você vai parar no inferno. Siga o Senhor Jesus e os seus ensinamentos. Ele disse: se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se o batismo fosse mesmo importante, ele teria dito: se não creres e batizardes, se não creres que eu sou e batizardes, morrereis nos vossos pecados. Mas não fala nada disso. Entende? Vamos ver outro verso? Vamos ver 8,51. João 8,51 diz assim: Jesus falou, né? Se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. Se o batismo fosse necessário para a salvação, Jesus teria dito: se alguém guardar a minha palavra e batizar-se, nunca haverá a morte. Mas ele não fala nada disso. É mentira desses camaradas. Vamos ver outro verso? Vamos ver 9,35. Jesus fala no capítulo 9, versículo 35 o seguinte. Ele pergunta, né, para um homem que ele fez o milagre. Ele diz: crês tu no Filho de Deus? Se fosse necessário batizar, ele teria dito:
crês tu e batizastes no nome do Filho de Deus? Não é verdade? Mas não falou. Só falou quem crês tu no Filho de Deus. Vamos ver o capítulo 11, versículo 25. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você quer viver por toda a eternidade? Creia no ensino do Senhor Jesus. Para de ir atrás dos homens. Então Jesus teria, se o batismo fosse importante, ele teria dito diferente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim e batiza, ainda que esteja morto, viverá. E no versículo 26, de 11 e 26 de João, ele diz: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, Jesus teria dito: todo aquele que vive e crê e batiza em mim ou no meu nome, nunca morrerá. Crês tu isso? Está entendendo? Então é muita vigarice, é muita sem-vergonhice, é muita apostasia. E é por isso que quando você examina seu coração, você não tem certeza da sua salvação. Porque ao invés de seguir o ensino do Senhor Jesus, guardar a sua palavra, ele mesmo diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos tornará livre. Como vocês, ao invés de seguir o ensino do Senhor Jesus, vocês vão atrás da boca do homem, você, ao examinar o seu coração, a melhor esperança que você tem é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta e santidade absoluta, e vai receber condenação, vai parar no inferno. Por quê? Porque ele examina as coisas com a justiça e a santidade dele. E ele vai ver tudo e vai julgar tudo de acordo com o que ele é em termos de justiça e santidade. E vai ver seu adultério, a sua mentira, a sua hipocrisia, a sua vaidade, a sua covardia, a sua miséria. E, sobretudo, vai mandar você para o inferno, porque ele mesmo fez a obra necessária para a sua salvação. E você, ao invés de guardar e seguir e confiar somente nessa obra, você vai atrás de homens, numa idolatria infernal e desgraçada. Entendeu? Bom, então, meu querido, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Isso que eu mostrei aí nesses últimos 15 minutos, mostrando a doutrina da salvação em Jesus Cristo, confere com o ensino, com a nossa doutrina. A nossa doutrina, aqui no 5º ponto de doutrina, está vendo aqui, ó, que a salvação, a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Vou repetir, presta atenção, abre bem a sua orelha. Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Regeneração e novo nascimento é salvação. Entendeu? E a nossa doutrina, ó, ponto de doutrina que uma vez foi dado aos santos. 5º ponto de doutrina: só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Está entendendo? Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, a nossa doutrina diria: só se recebe pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Mas a nossa doutrina é essa daqui, não é essa vigarice desses homens safados e sem vergonha. Eles deveriam tomar vergonha na cara. Se eles acreditam que o batismo é mesmo necessário para a nossa salvação, muda a doutrina, a cambada de homens safados. Mudem isso aqui. Mas não fiquem enganando o nosso povo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade? Divulgo meus vídeos, tá? Nas redes sociais,
no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, e se inscrevam no meu canal de vídeo. E olha, o que eu falei a respeito do batismo aí, vale para firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, entendeu? Você troca a palavra, em vez de pôr a palavra batismo, você coloca firmeza, fidelidade, igreja, boas obras, o que você quiser, entendeu? Então veja, não é que eu estou dizendo que o crente salvo, ele não vai batizar, não precisa batizar, não, vai obedecer, porque o Espírito de Deus habita nele, e o Espírito de Deus vai levá-lo a se submeter ao batismo. Eu estou dizendo que não precisa praticar boas obras? Não, o Espírito de Deus que habita no crente verdadeiro vai levá-lo à realização de coisas boas. Estou dizendo que não é para ser firme e fiel, não é absoluto. O Espírito de Deus que habita no crente verdadeiro vai levá-lo à firmeza e à fidelidade, entende? Mas esses caras são cheios de conversa mole, sabe? Na realidade são filhos do inferno. Deus abençoe a todos e fique na paz gloriosa de Deus sempre, no precioso nome do Senhor Jesus.